Bom dia. É um prazer enorme estar aqui nessa manhã, compor essa mesa. Agradeço o convite para estar aqui nessa mesa e nesse auditório, né? Que é bom ver o auditório que teve que se desdobrar em dois. Isso é muito bom, né? Então, é uma alegria muito grande. Bom, eu vou falar da escola, né? De dentro da escola e um pouco de dentro da sala de aula, que é o meu lugar, né? Eu sou da Faculdade de Pedagogia, sou pedagoga, então o meu lugar é a escola e a sala de aula, e muito especialmente a escola pública. E pensando a escola pública brasileira, que é uma escola que recebe fundamentalmente as crianças, adolescentes e jovens das classes populares. Então, nós temos aí um recorte que me parece importante de diálogo com as questões da patologização e da exclusão e da segregação, que vem produzindo, né, um discurso que vai traduzindo a diferença como justificativa de desigualdade nas práticas escolares cotidianas. E, cada vez mais, no contexto em que a gente vive, a própria legislação vai orientando muito nesse sentido. Então, nós temos um movimento de redução da função da escola, né, e de redução do que se compreende que seja educação escolar, né, do que seja escolarização, do que seja educação. O Escola Sem Partido é um exemplo, mas a gente já vem vivendo um processo, né, de redução das perspectivas curriculares, dos projetos de ação na escola, e muito encaminhado, do meu ponto de vista, pelo sistema de avaliação externa, né, que é um sistema que uniformiza, né? Então, todas as crianças e adolescentes e jovens do Brasil, naquele período, serão submetidos ao mesmo exame, né, e terão os seus desempenhos verificados a partir das mesmas perguntas, das mesmas respostas e da mesma escala de classificação. Então, a gente tem um sistema que se estrutura, que se consolida, né, que começa aos 7 anos, né, há toda uma defesa, e já tem um movimento em curso de expansão para a educação infantil. As crianças de educação infantil não farão as provas de múltipla escolha, imagino eu, né, porque as crianças de 7 anos estão fazendo provas que têm que preencher cartão-resposta, né? Então, eu não sei que a gente imagina que as de educação infantil não chegarão a isso, mas esse olhar do exame, né, que é um olhar que padroniza, classifica e, portanto, segrega e exclui. Então, é desse lugar que eu venho pensando essas relações, né, que estão tão naturalizadas, intensificadas, que quase que nós não percebemos que elas vão abarcando quase que a totalidade das crianças. Quando nós pensamos nas crianças das classes populares que estão na escola pública, esse movimento é muito intensificado, né? Porque a diferença vai sendo constantemente traduzindo como impossibilidade, como dificuldade, como deficiência, e como falta, né, como, nesse sentido da impossibilidade, e que vai constituindo uma história de fracasso escolar, né, que vinha, nos últimos anos, a passos bastante lentos, num movimento, num sentido de reversão, né, mas que a gente, como nos diversos outros segmentos, há um movimento muito rápido de retorno aos pontos anteriores. Por exemplo, a discussão de proibição da aprovação automática, né? Isso está em discussão, de uma lei que proíba a aprovação automática. Então, tirando da escola, dos projetos político-pedagógicos, das relações que se dão cotidianamente, a possibilidade de definir como é que nós vamos conduzindo essa vida escolar, né? Então, é daí que eu estou falando e pensando nesse fracasso escolar de um modo bastante amplo, essa dinâmica entre êxito e fracasso escolar. E vou pensar aqui a escola como um espaço de resistência, né, como um espaço potente
exatamente pelas micro-relações que ela pode estabelecer. Não que esteja à margem dessa dinâmica mais ampla, mas é ainda um espaço que possibilita encontros múltiplos, encontros diversos, e, portanto, pensar e praticar outras possibilidades com o enfrentamento, com o debate, com avanços e retrocessos, mas entendo que ainda é um espaço que tem essa possibilidade. Então, eu vou encaminhar minha fala a partir de 2 posicionamentos, tentando dialogar com o título da mesa, que é Subverter o Olhar, Inventar Possibilidades. Né? Então, a ideia de subverter o olhar, eu vou me apoiar em 2 posições. Primeiro, olhar para a escola, olhar a escola com a escola, e não olhar para a escola, a partir da universidade ou a partir da pesquisa, a partir de um lugar exterior à escola. Né? Então, esse desafio de entrar no diálogo com a escola e pensar a escola com a própria escola. O que é que a escola está nos dizendo por ela mesma, como é que nós falamos sobre isso. E uma outra posição é pensar a escola pública como espaço de educação popular. Né? Esse debate é relativamente antigo, né, no campo da educação popular, se a instituição, né, se a educação institucionalizada pode ser de educação popular ou não, e já tem algum tempo que o GT de Educação Popular da Amped, de que eu faço parte, já vem trabalhando com muita tranquilidade, né, com essa ideia de que a escola pública é um espaço de educação popular, na medida em que a maioria dos nossos estudantes são das classes populares, portanto, suas famílias, e, de modo crescente, os professores e professoras também são das classes populares. Então, não tem sentido, né, que a gente tente mimetizar uma escola feita para um outro contexto, para uma outra realidade, para uma outra dinâmica, na medida em que nós temos uma grande produção na América Latina, no Brasil, sobre a educação popular. Não desconhecendo as outras contribuições, mas colocando em diálogo a partir de uma determinada perspectiva que vai ser marcada pela ideia de processos de libertação. Né? Então, essa dimensão, retomando, então, a dimensão política do processo de escolarização. Bom, então, a gente tem, pensando por esses 2 lugares, que eu entendo que nos ajudam a subverter o olhar, né? E buscando, então, possibilidades outras, né? Essa invenção de possibilidades a partir de algumas rupturas epistemológicas, teóricas e metodológicas. Eu aqui, então, vou trazer 2 ideias também que me ajudam nessa perspectiva, que é a ideia da pesquisa com o cotidiano, que vai se conectar lá imediatamente com a ideia de falar com a escola, olhar para as práticas escolares com a escola e não falar sobre a escola ou para a escola. Então, a ideia da pesquisa com o cotidiano, que vai indicando alguns percursos de relação com os sujeitos, né, na produção do conhecimento, e, muito especificamente, entrando mesmo na sala de aula, a ideia da formação da professora pesquisadora. Né, essa ideia de que pesquisar é próprio da ação docente. Né? Não é uma ação, não é uma professora, que às vezes a gente, no curso de mestrado, doutorado, às vezes acontece muito isso. Né? Uma professora vem ao mestrado ou doutorado e vai fazer uma pesquisa sobre a sua prática. Né? Então, assim, ela sai da sala de aula, vem para um outro lugar e agora eu falo sobre deste lugar em que eu estou. Né? E já não falo mais com aquele lugar ao qual pertenço. E aí é muito comum a gente ver, mas aí eu estou na sala de aula, eu estou como professora ou eu estou como pesquisadora? Né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando da ideia de que a ação docente demanda um processo constante de pesquisa, de reflexão, de compreensão, de problematização daquilo que acontece no cotidiano da escola e da sala de aula. Isso pode se traduzir ou não na pesquisa formal, vamos dizer assim. Né? Isso pode se traduzir ou não num projeto de mestrado, de doutorado, num projeto de pesquisa formalizado, mas a
uma certa necessidade de que a ação docente esteja atravessada por essa lógica da pesquisa. E a gente trabalha com a ideia de professora pesquisadora, porque, como a gente pode ver aqui nesse auditório e muitos outros, né, o magistério ainda é predominantemente uma profissão feminina, né? Então, bom, às vezes a gente usa lá o arroba para fazer professores, enfim, mas ainda a ideia, o conceito formulado foi dessa forma, né? Professora pesquisadora, e a gente vai trabalhando com ele um pouco por aí. Bom, então há uma intensificação da ideia de que a professora é capaz de teorizar sobre sua prática, e a escola é um espaço de teoria em movimento, né? E que, portanto, a sala de aula é um espaço de construção compartilhada de conhecimentos e precisa ser, para que seja um espaço compartilhado de conhecimentos, um ambiente dialógico, tomando como referência a própria prática e tendo como destino, né, das reflexões, das ações, a própria prática. Então, o que se procura é não ficar fechado no âmbito da escola, mas uma atenção permanente, né, e uma atenção e tensão permanente naquilo que vai acontecendo na escola. E aí, esse espaço é o espaço da diferença, né? Quando a gente olha para a sala de aula, para o cotidiano da escola, para as práticas que ali se realizam, para os processos que acontecem ou não acontecem, o que vai emergindo predominantemente é a diferença, né? E, sobretudo, volto a dizer, quando nós trabalhamos com as crianças das classes populares, porque elas trazem modos de ver e de pensar a vida, conhecimentos, demandas, possibilidades e limites bastante próprios da sua experiência nesse processo de subalternização, né? Nesse processo histórico de subalternização, que vai produzir também um distanciamento histórico da escola como instituição. Então, eu tenho uma situação que eu gosto sempre, ela me ajuda muito a pensar, que é de uma estudante. Ela atualmente faz doutorado sob minha orientação, mas ela fez mestrado também. É uma professora muito experiente, e ela um dia me contou uma coisa que, para mim, é muito importante para entender me ajudou muito a entender esses movimentos. Que ela é de uma família grande, são 7, 8 irmãos, e ela é a quarta. A única, nascida numa favela do Rio de Janeiro, a única que chegou ao doutorado. Quando ela entrou na escola, ela é a quinta. Os irmãos mais velhos já tinham entrado na escola, já tinham vivido uma experiência de fracasso, e quando ela vai entrar na escola, o pai diz: agora eu já sei o que eu tenho que fazer. E ele alfabetiza ela em casa, e ela vai para a escola já alfabetizada. Então, esse agora eu já sei o que tenho que fazer, para mim, é extremamente importante para compreender essa relação. Não é? Porque nós, que temos uma experiência histórica de escolarização, já sabemos o que nós temos que fazer, né? Fazemos naturalmente, né? Já está integrado à nossa vida, ao nosso modo de pensar e de nos relacionar com a escola, esses modos de fazer. As classes populares, e aí eu acho que esse pai mostra muito bem, precisam aprender o que é que eles têm que fazer para poder dialogar com a escola. E o que a gente está pensando, quando a gente propõe, né, a formação da professora pesquisadora, é que esse processo de conhecimento do que fazer, do como fazer, do para que fazer, do porquê fazer, é objeto de estudo e de trabalho da comunidade escolar, né? E muito intensamente da professora e do professor, né? Não é um movimento exclusivo da família de buscar formas de compreender uma lógica bastante distante e poder, então, se integrar a ela, mas uma perspectiva de diálogo em que a gente possa produzir o cotidiano da escola como um espaço de todos comprometidos com a produção de conhecimentos diferentes com suas diferenças, né? Então, pensando, onde é que a educação popular, então, nos ajuda nesse sentido, né? Eu comecei falando
dos exames externos, dos exames nacionais, porque eu entendo que, no cotidiano da escola, a avaliação, não só a externa, essa do dia a dia, né, que nós fazemos, sei lá, periodicamente, está marcado pela mesma lógica dos exames externos, né, que é a lógica de ter um padrão, verificar o quanto o estudante se aproxima ou se distancia do padrão, classificar, nomear e, portanto, excluir alguns, né? E esse processo de exclusão frequentemente vai sendo acompanhado de um discurso de patologização, né? Então, a exclusão, um pouco na perspectiva do que a Bianca dizia, o fracasso é responsabilidade do sujeito, no máximo de sua família, né? E não é tomado como uma questão da escola e da sociedade. E não quero marcar aí só a questão da desigualdade, só como se fosse pouco, né? Mas assim, não quero demarcar aí a questão da desigualdade socioeconômica, porque, claro, que ela é fundamental. Mas o que é que nós fazemos com esses sujeitos diferentes, que chegam, porque são diferentes sujeitos, né, que chegam à escola com as suas diferenças? E o que é que nós fazemos com essas pessoas que ali se encontram cotidianamente, né? Então, a justificativa, muitas vezes, o reconhecimento da condição socioeconômica serve como uma justificativa para a não aprendizagem, para o fracasso, para os processos de exclusão, da mesma forma que os discursos medicalizantes, né? Então, bom, eu não posso fazer nada porque, veja bem, é de uma família, né, o pai está preso, a mãe é alcoólatra, então, né? Então, né, esse então que vai afastando a escola da produção de processos de conhecimento e de aprendizagem mais interessantes para todos. E volto a dizer, é extremamente desafiador, porque nós, professoras e professores, precisamos aprender nesse processo, né? Aquilo que nós trazemos é o que nós podemos trazer, é o nosso ponto de partida para, então, retomar um processo de aprendizagem. E é aí que eu entendo que a educação popular nos ajuda a enfrentar esse debate, né? Primeiro, pela perspectiva de libertação que a educação popular traz, né? A ideia, em todos os projetos de educação popular, desde do primeiro momento que se conhece nomeado educação popular, que é século XIX, com o Simão Rodrigues, né, que ele vai cunhar essa expressão, é o primeiro registro que a gente, até onde eu saiba, que a gente tem, né, até os dias atuais, a educação popular está vinculada não apenas com as classes populares, porque você tem aí uma série de modos de estar vinculado com as classes populares e com a pobreza e com a exclusão, mas está vinculado com as classes populares no sentido de produção de processos de libertação, né, de transformação dessa condição de subalternidade e, portanto, transformação dessa dinâmica social. É nesse sentido, né, que, com essa perspectiva da educação libertadora, que vai trazer o diálogo para o centro do processo e que vai trazer a necessidade de conhecer o outro com o outro, né? Nesse conhecimento do outro, com o outro, tem também uma produção de um autoconhecimento, então traz alteridade para o centro do trabalho pedagógico, e é nesse movimento que nós vamos encontrando, então, o que é que nós precisamos estudar? Então, o que é que nós queremos aprender? Então, como é que nós vamos caminhar no sentido de buscar esses conhecimentos, né? Como é que esses conhecimentos se articulam às nossas experiências, o que não significa ficar limitado às nossas experiências, mas tomar as nossas experiências como pontos de problematização para que a gente possa permanentemente estar ampliando os nossos conhecimentos. Nesse sentido, toda diferença é bem-vinda, porque traz um ponto de vista, uma perspectiva, uma questão que é única, em certa medida, né? Cada sujeito traz aquilo que pode ver, viver, sentir
para esse movimento que é coletivo e que, portanto, vai complexificando o coletivo e vai alargando as possibilidades desse coletivo aprender, produzir conhecimento, né? Produzir conhecimento em diálogo. E aí o que nós temos tentado? Trazer a avaliação para esse movimento. Não a avaliação como o processo que padroniza, classifica, justifica e exclui, né? Mas trazer a avaliação como um processo de reflexão sobre esses movimentos, sobre essas demandas, sobre aquilo que é instaurado, para que coletivamente se possa pensar na redefinição do processo e dos movimentos na medida em que isso vai sendo necessário. Claro que a nossa finalidade na escola é que as crianças aprendam. Óbvio, né? Que é isso que nós queremos, que as crianças aprendam. Então, a aprendizagem das crianças é o indicador mais significativo, mas a aprendizagem não é desempenho. Então, a nossa preocupação central com a avaliação não é o desempenho das crianças, seja nos exames externos ou nas provas do dia a dia da escola, mas como é que essa aprendizagem vai se dando e como é que as próprias crianças vão se tornando capazes de pensar sobre a sua aprendizagem, pensar sobre esse movimento e se integrar à escola. E aí, então, para ir terminando, né, no sentido de pensar a escola como esse espaço de reexistência, é que eu trouxe algumas imagens. Seria tão bom. Essa primeira imagem é de uma escola específica, uma escola municipal, de uma periferia, de uma cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro. Aí nós temos uma assembleia de estudantes. Essa escola vai da educação infantil ao 4º ano, então crianças de 4 a 10 anos, né? Não dá para ver bem, vocês só vão ver o amontoado, mas é uma assembleia de estudantes conduzida pelos estudantes. Não há adulto nesse momento, né? Então, as crianças organizam o trabalho, fazem a sua pauta, fazem as suas reivindicações, e depois essas questões são levadas para discutir com a direção, com o conselho escolar, né, para poder entrar em negociação da sua própria pauta. Eu não sei usar isso. Bom, isso também não importa muito ler, mas é o conjunto de reivindicações que as crianças tiram de uma assembleia, por exemplo, né? Esse é o conjunto de reivindicações. Elas vão avaliando uma série de elementos da vida cotidiana da escola, merenda, estrutura, relações, questões de comportamento. É muito interessante que, inicialmente, as questões vão falar muito mais da estrutura. Posteriormente, na medida que o trabalho vai sendo realizado, elas começam a trazer questões relativas à própria dinâmica pedagógica e elas vão ser muito importantes na sinalização de um descompasso entre o projeto político-pedagógico da escola e os processos pedagógicos cotidianos. São as crianças que vão dando visibilidade a isso nas suas respostas, nas suas reflexões, né? Só para marcar, essa escola não faz nenhum exame externo, nunca fez, nem nacional, nem municipal. E isso vem sendo um ponto de conflito bastante intenso com a Secretaria Municipal de Educação, obviamente, né? Então, esse movimento com as crianças é bastante significativo. Deixa eu ver, só se eu consigo ler. E aí são materiais que eles vão produzindo com as crianças, em que as crianças vão falando sobre as suas aprendizagens. Eu só vou ler esse, que eu acho especialmente interessante. Se entrar no foco aqui, consigo. Eu gostei mais da aula, fica entrando um troço aqui, de produção textual coletiva. O que aprendi sobre o bairro Barro Branco. Não possui asfalto em todas as ruas. Não possui asfalto. Em todas as ruas tem asfalto. Tem violência física, sexual. E crianças entrando no crime. Nem todas as casas têm água encanada. Só tem uma escola pública. Tem ruas que alagam, tem valão. Eu aprendi sobre a classificação dos seres vivos e não vivos. Bom, aí eu não consigo mais ler onívoros
bom, e aí vai. E carnívoros. E herbívoros. Ingrid e aí a data, né? Então, assim, é bastante interessante porque a gente vê que, no conjunto do que ela aprendeu na escola, é um conjunto bastante amplo, né? Muito mais complexo do que aquilo que seria pedido em qualquer exame, em qualquer nível, né? Então, eu trouxe alguns outros das crianças menores, né? Como é que elas vão participando desse... que eu já sei o que eu quero aprender, né, de como é que elas vão, e, portanto, elas vão... E o que eu quero aprender, né? Então, elas vão pensando sobre... E aí, esse é um trabalho interessante que a professora fez, porque ela fez a mesma pergunta às crianças e às suas famílias, né? Como a escola avalia e como poderia avaliar. Então, como é que as crianças veem isso e como é que as famílias veem? Aí são as respostas das famílias. Bom, e aí, para terminar, um pouco do que elas vêm fazendo, vêm produzindo, nesse sentido de tomar a avaliação como um espaço de reflexão, né? Pensar o trabalho pedagógico como um trabalho colaborativo, né? E a menina começa dizendo isso, eu gostei da produção de texto coletiva, né? Porque também é uma forma de que possa haver colaboração e de que todos possam efetivamente entrar na produção com as suas especificidades, com as suas diferenças, né? Então, e aí a ideia de que são as crianças que nos trazem elementos bastante significativos para compreender melhor essa escola e para poder atuar com elas, né? E como uma comunidade escolar de um modo mais interessante no sentido da ampliação do conhecimento e não de ficar discutindo, né, a avaliação como é que nós aumentamos o rendimento das crianças nos exames. Quer dizer, na medida em que a escola toma uma decisão política de não participar desse tipo de exame, ela também vai sendo fortalecido um movimento de pensar a própria escola, né, de pensar a escola em conexão. Houve um momento em que a Secretaria de Educação disse que ia fazer a prova, mesmo que tivesse que entrar com força policial, né, e Duque de Caxias. E foi muito interessante porque as famílias, isso foi amplamente discutido, e as famílias, então, decidiram que elas fariam um plantão, né, um rodízio, porque, claro, todos não poderiam estar em plantão na porta da escola, dizendo que eles não autorizavam que os filhos fossem submetidos a esse tipo de exame, né? Então, eu acho que não é uma escola sem problema, claro que não é para ser exemplar, não é para mitificar, mas é pensar que é possível a gente construir pequenos espaços de resistência e que isso tem uma potência bastante interessante, né? É uma escola que tem muitos problemas, muitas contradições, né, que não cabe aqui trazer todas, mas eu acho que são alguns elementos para a gente pensar as possibilidades de olhar para a escola pública não sob essa visão preconceituosa com a qual ela vai sendo apresentada na sociedade brasileira, como lugar da impossibilidade, como lugar do não saber, como lugar, né, de quem não quer fazer nada, mas da escola como um lugar de grande produção, né, de relações bastante interessantes e que está nos desafiando todos os dias. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Eu queria também agradecer o convite, a oportunidade de participar desse evento, cumprimentar os demais participantes aqui da mesa. Bom, eu queria dizer que estou com uma certa dificuldade, desde o momento que recebi o convite, em saber exatamente por que eu recebi o convite e de que maneira eu posso contribuir com o debate. Eu sou promotor de justiça desde 2011, trabalhando num grupo que atua na área da defesa do direito à educação, em São Paulo. E
fiquei pensando um pouco assim, a minha atividade profissional, desde o início, tem sido um aprendizado de diálogo interinstitucional e interdisciplinar, né? Então, desde que eu assumi essa função de defesa do direito à educação, logo de cara, quer dizer, eu vinha já de 20 anos quase de Ministério Público, de área criminal, infância e juventude, direito de família e tudo mais, e quando me deparo com essa atividade, percebo logo de cara o tamanho do desastre que poderia acontecer a partir de uma intervenção tradicional do sistema de justiça nesse trabalho. Então, logo de início, nós temos uma preocupação, primeiro, de ter uma equipe técnica interna no Ministério Público, né, que hoje tem psicólogo e assistentes sociais, mais recentemente reforçada por uma pedagoga, mas de buscar amparo para a atuação na academia, na universidade e tudo mais. Então, quando recebo o convite para um evento também interinstitucional, interdisciplinar e tudo mais, eu venho muito feliz em ouvir, né, o que as pessoas têm a dizer e assumindo o risco de falar um pouco sobre campos que eu não domino e pensando de que maneira a gente pode estreitar essa articulação e esse diálogo. Agora, eu tenho também um problema, vários problemas eu tenho, não só um. Eu não sou professor, não tenho habilidade didática, e minha cabeça funciona de uma maneira muito desorganizada. Então, o fato de eu ter ficado por último, se de um lado me ajuda a entender um pouco melhor o contexto, de outro me deixa aqui, eu estou aqui pensando no que falaram os que me antecederam e tentando organizar em algum departamento para eu conseguir retomar o que eu tinha imaginado. Na verdade, o que eu acho que eu poderia tratar com vocês um pouco de um fenômeno que nós sentimos no cotidiano e às vezes não temos condições, tempo, possibilidade de perceber o quanto esse fenômeno interfere na nossa vida. E na vida escolar, para a gente reduzir um pouco o campo para o que vem sendo debatido aqui, que são os fenômenos, vou distinguir dois fenômenos, um de juridificação e outro de judicialização. Então, quando me chamaram, e eu verifiquei o tema, né, despatologização, comecei a pensar em que medida essas questões da atuação do sistema de justiça e da hipernormatização da vida, da política, das relações sociais, da escola, poderiam aí se encaixar. E comecei a recuperar uma reflexão que já é um debate nas ciências políticas, na filosofia, no direito também, sobre, enfim, se esses fenômenos de juridificação e judicialização eles são uma patologia da democracia, se eles são, ao contrário, uma manifestação de um vigor maior de uma democracia numa sociedade complexa, ou, fugindo, então, dos conceitos médicos, se não é nem uma coisa nem outra, né? Não vamos falar nem de patologia, nem de vigor de saúde, mas um fenômeno que a gente precisa melhor compreender. Quando eu faço a distinção entre juridificação e judicialização, eu estou trazendo, então, como juridificação a expansão do próprio direito, né, o adensamento da norma formal e das fontes também que geram essas normas para campos da vida onde anteriormente ela não se aplicava, né? E judicialização seria um aspecto decorrente dessa juridificação que pode ser entendido como a levada
da decisão sobre um determinado conflito, um direito, ao judiciário, ou também como a adoção de processos específicos judiciais, do sistema judicial, para outros departamentos. Então, processo administrativo escolar, disciplinar e tudo mais, que poderiam entrar um pouco nesse conceito. Tá? Para que a gente tenha uma ideia, o Conselho Nacional de Justiça, nos números de 2016, informa que nós terminamos aquele ano com 80 milhões de processos em andamento no país. Né? Então, no final de 2016, havia 80 milhões de processos judiciais tramitando no país e, enfim, dos assuntos mais diversos. Né? Nós acompanhamos desde decisões muito emblemáticas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecimento de relações homoafetivas, interrupção de gravidez, de aborto de fetos anencefálicos, até discussões sobre o tamanho do colarinho do chope e se ele deve ser incluído na métrica para fiscalização para fins de direito do consumidor. Não é? Isso não que não se, né, eu reputo importante, mas enfim, são questões que estão chegando às instâncias superiores de justiça. Outro dado que o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, traz é que essa demanda judicial ela tem se ampliado progressivamente, pelo menos desde 2009, isso vem aumentando. E há pesquisas da Fundação Getúlio Vargas também. Eles têm, para quem tiver interesse, um setor de pesquisa que se chama Supremo Tribunal Federal em Números, que mostra também que, conforme a população vai ganhando formação educacional, mais ela litiga. Então, há uma relação não mais de renda e litígio judicial, mas de formação, de educação formal e litígio. Então, é um fenômeno que está colocado. Se a gente for fazer aí um grande panorama sobre essa discussão, em primeiro lugar, é importante dizer que, diferente de outros temas, a gente não consegue dividir aqui, olha, os progressistas são favoráveis à judicialização, os conservadores são contra, ou vice-versa. Ou a esquerda é a favor da juridificação e da judicialização e a direita é contra. Né? Normalmente, vamos dizer assim, na doutrina aí que discute esse tema, nós colocaríamos um eixo crítico, vamos dizer, que vê mais questões negativas à juridicização e à judicialização, num eixo que vai de Habermas, Luhmann, Garapon, que é um francês, e depois vou tocar também numa cientista política alemã, que se chama Ingeborg Maus, que aí ela tem uma posição bem mais ácida, contrária, e a submissão da nossa vida a qualquer decisão judiciária. E, de outro lado, fazendo a defesa de aspectos positivos desse processo de juridificação e judicialização, a gente teria um eixo que vai de Mauro Capelletti, na Itália, até Dworkin, né, que é norte-americano. E aqui no Brasil, eu diria que quem mais estudou e defendeu esse tema foi o Werneck Viana. Né? E aqui no Brasil também, quem se posiciona mais criticamente à questão da judicialização, pelo menos do que eu tenho contato e conhecimento, é o Rogério Arantes, da USP, São Paulo. Quais são, também muito em linhas gerais, as ponderações favoráveis e contrárias? Ora, esse fenômeno da judicialização ele é muito reforçado no pós-guerra e com a construção do Estado de bem-estar social e do chamado constitucionalismo democrático. Né? Então, depois das tragédias
das guerras e das violações de direitos humanos, que todos conhecem, houve uma compreensão de que, olha, é preciso de uma força contramajoritária que garanta direitos fundamentais, e é preciso enfrentar também a questão da desigualdade, da exclusão, por meio de garantias de direitos fundamentais e concretização de um estado de bem-estar social. Boa parte das pessoas que vão se posicionar, então, favoravelmente a esse processo de juridificação vão usar justamente esses argumentos. Vão dizer, olha, a democracia é um sistema que funciona com base na soberania popular e manifestação da maioria, por meio, basicamente, do legislativo, mas também do executivo, porque são os poderes que têm votos, mas ela só é efetivamente democracia do ponto de vista substancial se houver preservação de direitos fundamentais. E, portanto, é preciso ter um poder que seja contramajoritário. Então, por exemplo, como foi dito aqui, quando os legislativos começam a aprovar leis relacionadas a escolas sem partido ou bobagens semelhantes, o fato do Supremo Tribunal Federal conceder uma liminar barrando essa decisão é uma decisão contramajoritária. Ora, o vereador aqui de Campinas teve mais voto do que qualquer um daqueles ministros do Supremo, mas eles estão lá exercendo essa função. Acontece que essa mesma teoria política e do direito, ela vai dizer, não, mas tem mais. Na sociedade complexa, a própria representação política não é mais suficiente, né? E aí também, retomando aqui o que foi dito pelo Pedro, quer dizer, quando ele fala, olha, quais são as forças econômicas que estão interferindo no legislativo? Por que o legislativo produz esse tipo de bizarrice? Né? Que tipo de poder distorce a representação e gera, portanto, um déficit democrático? A partir dessa constatação, essa outra linha de pensamento, né, Capelletti, Dworkin, etc., vai dizer, não, o voto não garante representação adequada. Né? Então, existe um outro campo que passa a ser chamado de representação funcional, né? E que vai dizer, olha, a Constituição pode, sim, estabelecer poder de representação ao judiciário e até a outros órgãos do sistema de justiça, desde que essa representação corresponda à norma constitucional. E é importante isso porque é um poder que também vai induzir ou forçar a concretização de direitos quando a representação política falhar. Né? Essa teoria funcional também vai dizer o seguinte, olha, não se trata de atribuir um poder político discricionário ao juiz, ou em menor grau a um promotor de justiça, mas dizer, olha, não, ele representa parte da soberania popular, por exemplo, quando promove uma ação penal em nome da sociedade, mas também quando busca garantir direito à educação infantil, por exemplo, dizendo, olha, é direito público subjetivo, o poder executivo precisa se mobilizar, etc. Desde que haja, e aí nós entramos naquele campo do perigo dos conceitos fluidos, né? Uma convincente razão argumentativa, sensibilidade social, não é? E outras questões que vão aparecendo nessa discussão. Bom, quem é o juiz? O juiz é essa pessoa que tem uma capacidade especial de razão argumentativa, tem sensibilidade social e, portanto, ele saberá dizer a norma e, a partir de uma decisão pública e da aprovação da população, fica legitimada essa atuação. Bom, vou correr para tentar dar conta da outra. Bom, o Habermas, lá na teoria da ação comunicativa, começo da década de 80, ele é muito crítico, né, dessa questão da juridificação e da judicialização
da vida, das relações sociais, dizendo que isso não emancipa, isso tira autonomia, isso é autoritário. Quer dizer, a democracia depende da participação das pessoas em espaços ideais em que elas possam ser ouvidas e dialogar. E, portanto, a juridificação, ainda que tenha um aspecto positivo, que ele reconhecia também, que é na afirmação dos direitos fundamentais, é difícil você ter um controle a respeito dela, porque ela tende a se embrenhar por outros meios onde não deveria. Ele, inclusive, vai tratar do sistema educacional na Alemanha e diz o seguinte, olha, a justiça, né, o sistema judiciário, as normas deveriam garantir os direitos fundamentais de acesso, né, e permanência da criança na escola e as relações da escola com os demais poderes, mas não deveria entrar no âmbito da atividade pedagógica propriamente dita. Então, ele vai dizer: a juridificação de âmbitos comunicativamente estruturados não deve ir além da implantação dos princípios do Estado de Direito, da institucionalização jurídica da estrutura externa, seja da família ou da escola. O uso do direito como meio deve ser substituído por procedimentos de regulação dos conflitos que se ajustem às estruturas de ação orientadas ao entendimento. Né? E aqui é muito interessante, ouvindo, né, quem falou antes de mim, porque eu estava um pouco perdido em tentar achar essa relação direta, né, da juridificação e da judicialização com a questão da patologização, porque, assim, lá no GEDUC, né, no grupo que eu trabalho, a gente não tem exatamente uma atuação direta de, olha, peça medicamento, cobre enfim, do juiz que dê algum determinado tratamento ao aluno, aquilo, tudo outro. Mas é interessante verificar o que a Tereza falou, que essa judicialização ela já está estruturada dentro da escola, né? Ainda que não tenha interferência judicial. É muito interessante quando você coloca o processo de avaliação, exclusão e fracasso, ele pode ser traduzido por um termo jurídico, por dois termos que o Habermas tratava também, que é tipificação e burocratização, né? Então, qual que é um outro problema de você trazer para o sistema de justiça a complexidade da vida, das relações escolares e tudo mais? E aí entra na teoria dos sistemas de Luhmann, que ele vai dizer, olha, o sistema jurídico ele tem algumas características. Uma é que ele reduz a complexidade das coisas. Ele precisa simplificar o conflito em termos de direito, não direito, lícito e ilícito. E, para isso, a gente tem que ter tipos, né? Então, você tem uma avaliação padronizada, você tem um tipo, que vou aqui inventar um tipo, né? Mas assim, serão aprovados os alunos que conseguirem tanto. Serão reprovados os alunos que conseguirem menos de tanto, né? Então, sem a gente se dar conta, passa a traduzir todo o processo pedagógico, né, que é dialógico, emancipatório, tal, num processo também com características de judicialização. Deixa eu ver para onde eu vou, porque vai faltar tempo. Nós, quando pensamos, então, nessa inter-relação entre direito e escola, precisamos, então, pensar nessa via de mão dupla e também alertar os educadores a respeito também de uma vivência da judicialização no seu ambiente escolar e da exigência de direitos a partir também desta lógica, que é uma lógica
que até o próprio Habermas ou essa Ingeborg Maus também vão utilizar como uma relação de cliente. Cliente e Estado, ou cliente judiciário, e não mais de uma cidadania ativa que consiga conquistar direitos a partir de algum outro canal de legitimação disso. Não é? Quer dizer, a gente costuma dizer, olha, a maioria das pessoas não mata e não rouba. É porque tem norma? É porque tem norma jurídica? Não é, porque é uma legitimação ética, social, né? E hoje a gente corre o risco de partir para outras formas de relação que são mais cômodas, né? Menos trabalhosas, que são essas de normatizar direitos como se isso fosse semelhante ou como se fosse a mesma coisa de garantir direitos. Né? Aliás, aí partindo para um outro teórico, também outro pensador, o Bob, ele vai falar, olha, o grande problema hoje não é conquistar direitos ou positivar direitos, é tornar direitos efetivos, que eles sejam realidade. E aí, nós precisamos começar a pensar também em que medida essa luta fragmentada, segmentada por direitos dentro do campo educacional não acaba também enfraquecendo a escola no seu potencial e no seu dever mesmo de ser heterogênea, de dar conta da diversidade, de acolher, valorizar e de ser uma educação, uma escola para todos. Né? Então, quando a Bianca traz o exemplo, por exemplo, do movimento social também, das pessoas com deficiência, que conquista direitos postos numa convenção, é preciso a gente também refletir a respeito das consequências advindas dessa positivação do direito e depois da regulamentação desse direito. Né? Porque sempre a gente precisa pensar, olha, quando você põe o direito, né, positivo o direito, numa norma, quem vai dizer esse direito é o juiz. Né? Nós vivemos num constitucionalismo democrático de uma Constituição que normalmente é chamada de Constituição aberta, ou abrangente, ou analítica, seja o nome que queiram dar. Ela diz lá, olha, a todos é permitido o acesso ao judiciário, havendo lesão ou ameaça de direito à lesão, qualquer um pode peticionar como garantia individual. E ela, como é uma Constituição aberta, que vai tratar de todos os direitos fundamentais, de previdência, direito do trabalho, educação, saúde, como diz o ministro Barroso, ela só não traz a pessoa amada em 3 dias, o resto tem tudo lá. Por isso que a gente vê chegar ao Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça, discussões de colarinho de chope e tudo mais. Mas aí, quando você, então, disciplina e coloca, por exemplo, que o público-alvo da educação especial TGD, TEA, seja a sigla e o diagnóstico que queiram dar, ao juiz que está ali em situação de insulamento, que desconhece completamente o que se passa no campo do conhecimento da educação, a hora que o médico chegar e falar, olha, a parte vai chegar, tem um laudo, meu filho tem isso, eu quero todos aqueles incisos do artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão. Ele vai determinar. E aí, quer dizer, o campo fragmentado do TDAH, da dislexia, começa a pressionar para ter a sua própria normatização educacional e os seus suportes, e os seus recursos e tudo mais. A cada vez que a gente juridifica esses processos, eles vão desaguar fatalmente no judiciário, por conta desse arranjo institucional, que eu não estou nem dizendo se é bom ou se é ruim. Né? Essa é uma discussão que, veja, não são figuras de pouco calibre que estão tendo. Né? O fato é, nós temos um constitucionalismo democrático, uma Constituição aberta, abrangente, que disciplina muitos campos da vida. Quanto mais a gente
disputa de maneira fragmentada, sem capacidade de comunicação no campo educacional, no campo da saúde, seja lá onde for, maior o potencial de judicialização e de decisões que vão acabar transformando de novo o chão da escola num destino de decisões judiciais. Né? Nós, hoje, assim, o Brasil, principalmente, vive um momento tão dramático a respeito dessa questão da judicialização da vida, né, e mais ainda, numa justiça que é baseada numa justiça de valores, né, não é nem uma justiça normativa, positivada, legalista, uma justiça é uma confusão da moral com o direito. Outro dia um amigo meu estava falando, hoje a gente chegou numa situação tão dramática que você senta no bar, você escala os 11 ministros do Supremo, mas não consegue escalar o time do Corinthians. Né? O negócio ficou brutal, assim, né? E aí, para encerrar, eu queria trazer só um texto também, que eu acho que esse pode ser de interesse mais interdisciplinar, que é da Ingeborg Maus, que ela fala do judiciário como superego da sociedade. Né? E eu achei interessante esse texto, porque ela vai, evidentemente, falar um pouco de tudo isso que eu já mencionei, dizendo o seguinte, olha, uma sociedade democrática ela precisa inverter a lógica natural, entre aspas, de um pai que normatiza a vida dos filhos. Né? Ela falou, na sociedade democrática, os filhos vêm antes do pai. E mostra que, quando o judiciário se agiganta, nós corremos o risco de acreditar que há um poder neutro, que deve ser respeitado quase numa perspectiva religiosa, e que acaba perdendo qualquer possibilidade de controle social. Né? E ela traz um exemplo que eu fiquei até um pouco assustado na hora que eu li, né? Porque às vezes a gente lê uma coisa que já aconteceu em outro lugar e fala, nossa, parece que está falando sobre alguma coisa que eu tenho visto ultimamente. Né? Então ele fala assim, ela está tratando da justiça nos Estados Unidos, ela diz assim, o retorno mais marcante da imagem do pai parece revelar-se no exame da jurisdição constitucional nos Estados Unidos. Nesse país, que já desenvolveram um modo original de controle judicial da constitucionalidade desde o começo do século XIX, tal retorno é indicado pelo surgimento de uma vasta literatura a respeito de biografias de juízes. Na visão retrospectiva do século XX, a jurisprudência da Suprema Corte norte-americana apresenta-se como obra das marcantes personalidades de juízes que fizeram sua história constitucional, os quais aparecem como profetas ou deuses do Olimpo do direito. Nessas representações se revela mais que em qualquer outro campo a atual tendência ao biografismo, que demonstra uma reação passiva da personalidade em face de uma sociedade dominada por mecanismos objetivos. O aspecto típico dessas biografias de juízes parece se configurar na ideia, que suscita algo como uma reedição dos antigos espelhos dos príncipes, de que os pressupostos para uma decisão racional e justa residem exatamente na formação da personalidade de juízes. Então, era um pouquinho essa discussão enfim, do que se debate a respeito de juridificação e judicialização na teoria estrangeira e aqui também, para a gente pensar um pouquinho das nossas práticas, né? Eu do lado do sistema de justiça e cada um de nós aqui no sistema educacional e, enfim, nas suas diversas áreas. Muito obrigado.
Bom, antes de agradecer a mesa, eu vou pedir para a plateia que a gente faça essa intervenção das perguntas por escrito, para a gente tentar congregar o maior número de perguntas possível. E eu vou fazer 2 blocos, tem a outra sala também que vai me enviar essas perguntas. E eu vou tentar fazer 2 blocos de 5 questões para a gente poder ouvir mais um pouco da mesa, tá? Então, eu reúno essas perguntas, vocês rapidamente puderem dar por escrito, eu vou reunir essas perguntas e oferecer para a mesa e deixar que a mesa use um pouco desse tempo para falar mais sobre as questões que forem levantadas. Eu queria, enquanto vocês preparam as intervenções, agradecer mais uma vez a presença. Acho que acabou a mesa por si só e a sua fala respondeu como que você entrava nessa conversa, João, perfeitamente, porque acho que, no fundo, o que a gente pretende com o evento e com o Despatologiza é pensar as questões a partir do lugar onde elas se dão. E isso ficou bem claro na fala da Bianca e da Tereza, que estão falando dos espaços de educação ou mesmo os espaços de formação dos profissionais que estão em atuação. E não dá para pensar, como a Bianca falou, a mudança que foi vista quando o movimento sobre a deficiência passou a ser tratado e feito e organizado por deficientes, né? E como a escola muda quando quem está na escola passa a pensar sobre a escola e falar da escola. Então, eu acho que isso é o que a gente busca, né? É fazer esse diálogo, mas entendendo os espaços onde a vida acontece como os espaços que vão elaborar suas questões e que vão pensar e refletir sobre essas questões e que vão necessariamente produzir respostas e pensar em possibilidades a partir das suas próprias questões. E a entrada do Pedro com o campo médico e legislativo e do João com o campo judiciário, eu acho que faz exatamente o que a gente pensou com essa mesa, que era discutir em todas essas esferas como que a gente passa a enfrentar a vida entendendo que a gente tem parceiros nesses lugares e como que a gente consegue subverter a lógica normativa, onde quer que ela se imponha, né? Então, eu gostaria de abrir esse momento para as questões. Vou tentar organizar o maior número de questões possível, mas acho que seria interessante que a gente aproveitasse esse tempo final para ouvir mais um pouco, né? Orientado pelas questões, que os palestrantes possam dizer mais um pouco e contribuir mais um pouco com as reflexões. Então, se vocês tiverem perguntas, a gente está aguardando. Eu vou aproveitar enquanto espera para dizer... Rô, você pode? Não, eu vou pedir para alguém recolher. Eu vou só aproveitar, então, para deixar registrado e agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que veio e está aqui no evento, né? Tanto nessa sala quanto na outra. A gente registrou em inscrições 72 municípios e 8 estados brasileiros diferentes. Isso é uma vitória para a gente, em particular, do Despatologiza, e eu acho que para todo mundo que está fazendo parte desse momento e tendo a oportunidade de ampliar tão, né, grandemente esse diálogo. Bom, eu vou pedir, então, a quem está na mesa, eu vou lendo, tá? No mais possível, eu tento organizar primeiro o bloco de perguntas, mas para a gente não esperar mais essas que já chegaram, eu vou lendo, pedir para os palestrantes anotarem mais ou menos e pensarem em mais algumas coisas que vocês podem contribuir e passo a palavra na ordem que a gente fez a fala. Como analisam em seus trabalhos e atividades... Vocês têm que me ajudar com a caligrafia, hein, pessoal? Como analisam em seus trabalhos e atividades conservadora em sua relação com o funcionamento da onda conservadora? Então é isso. É verdade. Como analisam em seus trabalhos e atividades a onda conservadora em relação com o funcionamento da democracia?
Eu gostaria que o Tourinho e a Bianca falassem sobre o protocolo de medicalização sobre a Ritalina em Campinas e como a escola pode sair deste engodo imposto pela sociedade extrema normativa. Lembrando que o tema do protocolo vai ser tratado na mesa da tarde também, tá? Pela doutora Cida Moisés. Essa pessoa se identificou, é a Samara, professora do Extremo da Zona Leste de São Paulo, de uma escola pública. Até que ponto é garantida a neutralidade, entre aspas, do poder de decisão de um juiz? Isso é avaliado, acompanhado, monitorado? Gostaria que a Carla Bianca falasse um pouco mais sobre a desnecessidade de diagnóstico médico para o trabalho escolar com crianças com deficiência. Bianca, já existe algo que auxilie ou alguma orientação para o profissional de saúde, para encaminhamento, por exemplo, para estimulação precoce, sem ser diagnóstico baseado na convenção? Então, já existe alguma coisa que auxilia a orientação do profissional de saúde para o encaminhamento, para estimulação precoce, por exemplo, sem ser um diagnóstico fundado, que esteja baseado na convenção? Bianca e Tereza, em relação à saúde, em relação à sala de recursos, como você vê a pressão dos DS? Quem escreveu essa? Dos diretores da diretoria? Então, em relação à sala de recursos, como você vê a pressão das diretorias de ensino ou das escolas para o laudo médico, como o F73, que é? Tá. F73, que é o CID de deficiência intelectual, para a família consegui-lo. E as tentativas de conseguir um olhar de reforço ou aula mais inclusiva para o aluno com dificuldades na escola apenas. Então, como vocês veem a pressão das diretorias de ensino para o atendimento sem o laudo e as tentativas da escola oferecer um olhar inclusivo da escola como um todo? Tá. Eu vou incluir uma minha aqui para o João. Você terminou dizendo sobre a dificuldade de controle, justamente, desse movimento da judicialização. A gente fez um evento do Despatologiza, inclusive, nesse período, né, no mês de comemoração, de enfrentamento à medicalização, pensando a medicalização e a judicialização dentro da educação. Justamente por essa dificuldade que você apontou, que, a partir do momento que as leis começam a falar sobre precisamos atender a criança com transtorno de déficit de atenção, parece que aquilo tem uma especialidade, toma uma especialidade na escola, quando, na verdade, o objeto da escola devia ser atender todos em sua subjetividade e suas necessidades. E como é possível esse enfrentamento com relação ao judiciário especificamente? Como é que a gente diminui um pouco essa intervenção do judiciário? Cadê a Bianca, que era... mas era o Pedro primeiro, eu que confundo. Bem, pessoal, minha questão aqui é relativamente sucinta, né? A onda conservadora e funcionamento da democracia. Veja só, eu entendo que esses movimentos, vamos dizer, com esse recorte ultraconservador e esse processo, primeiro, eles não são apenas sinal de uma falência do processo e da capacidade do Estado democrático de garantir direitos, foi trazido aqui, né? Eles são parte de uma agenda, de um campo político que atua no sentido da promoção de certos valores, de certos modos de ver o mundo e de organizar, financiam, organizam, estruturam, né? Então, ela não é só uma consequência, vamos dizer, de uma crise sistêmica, ela é parte de um projeto que propõe
uma maneira de organizar os valores na sociedade, uma maneira de expressar isso politicamente dentro dos espaços. Isso aí você vê hoje esses grupos têm grandes financiadores, têm pensadores, tem toda uma agenda que está estruturada, né? Não é mais a gente não pode chamar isso de um processo desorganizado ou desarticulado. Assim como setores do campo progressista têm esses mesmos tipos de agente, setores de uma direita ou de um campo conservador mais moderado também o têm, e esses setores mais que a gente chama da onda conservadora, que são setores de um campo conservador mais radicalizado, tem esse mesmo tipo de agenciamento. Não por acaso isso não está acontecendo só no Brasil, onde a gente tem uma crise de legitimidade do sistema político. Isso está acontecendo na América do Norte, isso está acontecendo na Europa, isso está acontecendo num contexto muito mais amplo, que tem a ver com uma crise econômica que afeta todo o estado de bem-estar social no mundo inteiro, tá? E aí eu acho que tem a ver com a questão do funcionamento da democracia nesse sentido, né, com toda a discussão que o João Paulo trouxe, né, do que de fato significa o acesso a direitos, como é que você viabiliza o acesso a direitos, o Estado, às vezes, apenas, vamos dizer, cartorialmente estabelecendo a garantia de certos direitos, mas incapaz de provê-los efetivamente ou de garanti-los efetivamente. Tem a ver com isso, esse processo de falência das estruturas de bem-estar globalmente tem acentuado isso. Todo um processo de reestruturação produtiva global atua nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, tem sempre os atores políticos que vão ganhar com esse processo e, portanto, vão alimentá-lo e financiá-lo. Então, acho que no Brasil a gente, mais uma vez, recebe esse processo da nossa posição de periferia dentro da estrutura geopolítica e da estrutura da distribuição do trabalho, inclusive, né, da distribuição internacional do trabalho. A gente, vamos dizer, importa boa parte dessa pauta. Essa onda conservadora ela vem com a pauta que grande parte dela é importada, foi produzida antes em outros lugares, tem farta literatura e evidências que mostram o quão importada é essa pauta, mas ela se dissemina muito, ela cresce muito, e acho que, do ponto de vista da sua consequência, eu não tenho a menor dúvida que um processo que tende a, sob vários aspectos, estabelecer novos parâmetros de sociabilidade para a nossa sociedade, né, para o nosso convívio e tudo mais, na medida em que tem, em vários momentos, pautado de forma bem sucedida a regressão de vários aspectos que a gente dava, pelo menos eu dava, como positivos e em vias de consolidação no Brasil, como certos direitos sociais que a gente dava como em vias de serem assegurados, certas garantias individuais que a gente entendia que estavam sendo aprofundadas e asseguradas e que, na nossa avaliação, têm sido desconstruídas sistematicamente, seja por intermédio de um governo golpista que certamente se beneficia dessa onda conservadora, porque ela empurra o pêndulo político todo para um campo em que o debate vai todo para o pior ou o menos pior, e não mais pautar o melhor e o que a gente pode fazer. É o que a Bianca, quando ela fala, olha, eu não estou afim de não aceito rediscutir mais o marco aqui da Política Nacional de Pessoas com Deficiência. Quer dizer, isso é o quê? Isso é um evidente sinal de que nós estamos numa situação recuada, porque a gente, na verdade, não quer discutir mesmo sabendo que tem problemas, porque, na verdade, não existe contexto para discutir isso. Porque se abrir a porta, o que vai vir vai ser pior. Isso está acontecendo em todas as políticas importantes. O Sistema Único de Saúde está sendo efetivamente desmontado já na sua estrutura de financiamento, mas em várias outras pautas, a luta antimanicomial, a política, a reforma psiquiátrica está sendo atacada pesadamente e assim por diante. Tá? Não sei se ficou claro aqui. Sobre o protocolo, eu vou deixar para a Cida falar hoje à tarde. Aí eu acho que não vale a pena a gente trazer isso agora, porque depois vai ser bem mais aprofundado, ok? Do ponto de vista da educação, queria só rapidamente comentar em relação à onda conservadora que a gente vive, que existe um projeto econômico em jogo, não é? Eu trabalho na universidade pública e eu sei o assédio que a gente vive de instituições privadas, as mais variadas, em relação à Universidade de São Paulo. E eu sei também do projeto de precarização que a minha universidade vive como estratégia de preparação para processos de privatização, não é?
Então, penso que a gente não pode, neste momento, fazer uma leitura dissociada entre qual é o projeto econômico e qual é o projeto político, não é? Na medida em que eu vejo bairros de classes populares em volta da USP sendo já liberados para que conjuntos habitacionais de classe média possam ser erguidos, preparando a possibilidade de a Universidade de São Paulo passar a ser uma universidade paga, e com isso a especulação imobiliária, que sempre nos diz muito, né? Campinas vive bastante isso. A especulação imobiliária diz muito sobre qual é o projeto político e econômico para um determinado território, não é? Quando a gente trabalha em educação e a gente vê as situações de territórios ocupados pela população sendo violentamente esmagados, não é? A gente sabe que não é exatamente um problema só do dono daquela terra reivindicando sua posse. Então, queria só chamar a atenção, do ponto de vista da educação, que a gente tem um projeto na universidade de precarização como plataforma da privatização. A gente tem nas nossas escolas públicas hoje um processo de privatização já acontecendo. É só a gente olhar para as municipalidades aqui em torno das grandes cidades e se perguntar a respeito de qual é o material didático, de onde vem o material didático, de onde vêm as formações. Mesmo que elas, em primeiro momento, se apresentem como formações gratuitas, a gente sabe que elas custam. Elas custam a nossa alma, elas custam o nosso projeto político de educação. Então, queria dizer que a faceta conservadora tem um propósito econômico e político, né? E se a pauta, vou dizer assim de um jeito grosseiro, a questão das orientações sexuais, para dar o exemplo, né, ou da ideologia de gênero no debate da nossa escola, tem se mostrado um importante foco aglutinador de interesses econômicos e políticos. Não vamos achar que as pessoas estão querendo defender só a família brasileira. Elas querem defender a família brasileira com um certo dinheiro dentro de um certo propósito econômico. E fica, sem dúvida, e étnico-racial. Então, quando a gente percebe a força que tem a ideologia de gênero, não vamos achar que é só a disputa moral, porque essa disputa moral está também obliterando uma outra disputa, que essa sim está velada, e que é importante da gente perceber. Porque senão a gente acha que a gente está só discutindo a questão da ideologia de gênero, que é importantíssima, óbvio, mas ela está servindo nesse momento para aglutinar forças que, se a gente colocar qual é a verdadeira pauta em jogo, talvez não estivessem. Então, tem uma força de argamassa, a pauta conservadora. Ela tem um caráter de argamassa. Bem, e na educação isso está sendo explícito, não é? A Fundação Lehman faz propostas para a Universidade de São Paulo de melhoria do desempenho de seus docentes. Ela é muito boazinha. Bem, em relação à desnecessidade do diagnóstico médico, pensando aqui a interface primeiro com a educação, depois vou pensar com a saúde, tá? Eu sei, e vivo isso na pele todo o tempo, que tem diferentes nomes nas municipalidades, mas é o EOL. Quando eu falo EOL, o pessoal da educação identifica o que eu estou falando? Aquele cadastro que você tem que colocar o nome do estudante que é público-alvo da educação especial para que a dupla entrada, né, da matrícula seja computada, para que a verba seja garantida? Sim? Falamos agora a mesma língua? Cada municipalidade às vezes tem um nome, mas é aquele cadastro que você fala, este sujeito é público-alvo da educação especial. Oi? Progesp, Prodesp, isso, tem vários nomezinhos, mas vocês entenderam do que a gente está falando, né? Colocar no sistema que aquele sujeito é público-alvo da educação especial para que seja garantida a dupla entrada via Fundeb, sim? Feita essa padronização linguística, olha só, o que acontece é que tem sido solicitado, na verdade, tem sido exigido que se apresente
ou o laudo, ou uma carta assinada pela família dizendo que ela tem consciência de aquela criança, né, aquele sujeito pela qual ela é responsável, é uma pessoa público-alvo da educação especial. Faz sentido o que eu falei até aqui? E aí, olha só, a escola pode fazer tudo que a nota técnica número 4, aí sugiro que quem não leia, a nota técnica número 4, que fala da educação especial e disso, né, da elegibilidade para ser público-alvo da educação especial, que isso teria que advir de um grupo de estudos feito na escola que pense a partir do projeto pedagógico e das condições de que aquele estudante se vale para ser entendido ou não como público-alvo da educação especial, sim? Só que, na hora de cadastrar, isso é levado em conta? Ou você cadastra via laudo, ou você cadastra via uma carta da família, dizendo, eu sei que o meu filho tem deficiência. Bom, se toda a discussão que fizemos até aqui foi do reconhecimento do caráter de estigma que tem a deficiência na nossa sociedade, você acha que vai ser fácil essa discussão? Não vai ser fácil. Então, de maneira protetiva, imagino eu, muitas escolas não estão fazendo esse debate com as famílias e, se não tem laudo, não cadastram. E, se não cadastram, não vai ser reconhecido como público-alvo da educação especial. Percebe como o sistema, aquele bem... Não estou falando do grande sistema, o sistema, aquele que você aperta o botão e fala essa criança sim, essa criança não, acaba dizendo quais são os critérios de elegibilidade do público-alvo da educação especial. Então, a gente já sabe onde é que está o problema, não é? Porque não adianta também naturalizar o sistema e falar, puxa, mas o cadastro da Prodesp, o EOL, é assim. O secretário da escola, que é o que faz o cadastramento, vai trazer essa questão para vocês, não é? Então, a gente tem que enfrentá-la no campo da política e não na disputa do arquivo Excel que a gente faz, não é? Porque se a gente vai fazer o debate a partir do arquivo Excel ou qualquer coisa, qualquer extensão que o valha, a gente já perdeu, porque o sistema sempre vai ganhar, né? Agora, qual é a esfera em que nós vamos nos colocar a debater sobre quem constrói o sistema? O sistema do Excel, não é nem o grande sistema, né? E tem mais uma questão que eu queria apontar. Muitas docentes têm alegado o seguinte, olha, eu quero o laudo justamente para não medicalizar. Vamos entender essa afirmação, que ela é importante para a gente debater na educação. Porque eu quero a certeza de que aquela criança tem deficiência, as professoras dizem. Porque eu posso estar tomando uma decisão errada, porque eu não sei aferir deficiência. Então, essa afirmação é importante para a gente fazer o debate com a educação. Porque não se trata de aferir deficiência. Porque se fosse essa a tarefa, eu concordaria com a professora, não cabe a ela fazer essa definição. Mas o que cabe a ela é perguntar se o AEE, né, o Atendimento Educacional Especializado, dentro da perspectiva da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, faz sentido para o percurso pedagógico daquele estudante. E isso é só na escola que a gente pode responder. Não é na unidade básica de saúde que a gente pode responder isso. Não é no serviço de estimulação precoce que a gente pode responder isso. É dentro da escola. Mas esse é o nosso critério de elegibilidade para a educação especial, um critério de dentro da escola, pensando se aquele recurso pedagógico tem sentido para aquele estudante. E isso só na escola a gente responde. Agora, se a gente fica refém da ideia de que eu preciso primeiro aferir diagnóstico para depois garantir condicionalmente ao diagnóstico o aspecto da inclusão dele como pessoa com deficiência, não vai dar certo. Você quer uma parte? Fala, Chuchu. Depois? Não é agora. Não quer a parte. Não. Ela fica me bagunçando. Olha só. Nesse mesmo sentido, a sala de recursos. A sala de recursos não é sala de recuperação. A sala de recursos não é um projeto... não é um puxadinho da sala de aula comum. A sala de recursos visa garantir condições para que o público-alvo da educação especial aproveite a sala comum. Ela não é substitutiva, ela é complementar. E a gente vai ter que encarar essa. E aí, quando você fala,
E a pressão da diretoria de ensino? Eu te diria, não é nem a pressão da diretoria de ensino, porque a diretoria de ensino e a escola está respondendo ao Prodesp. Agora, a gente precisa desmistificar o Prodesp e poder reinventá-lo, não é? Porque ele patologiza o público-alvo da educação especial. E a gente não pode ser conivente com essa lógica. Por último, o colega que falou dos encaminhamentos para estimulação precoce, né? Se tem algum processo fundamentado na convenção, eu diria assim, a Cida vai falar da produção que a gente fez, né? Em relação à Lei 13.438, que fala da obrigatoriedade de instrumentos de detecção de risco psíquico para bebês de 0 a 18 meses, e uma das coisas que a gente debateu é que o instrumento de acompanhamento de bebês e crianças no seu aspecto, no seu desenvolvimento integral, chama caderneta de saúde da criança. Para quem está na saúde e conhece, ou quem tem criança aí, ou adolescente com menos de 15 anos de idade, conhece a caderneta de saúde da criança. Quem tem criança pequena ou trabalha com criança pequena. Bem, aquele é um instrumento de acompanhamento do desenvolvimento integral dos sujeitos. Não precisa de outro protocolo. E se naquele instrumento a gente tem elementos para pensar que o desenvolvimento integral da criança, de alguma forma, está sofrendo impasses, a gente já tem suficientemente, então, condição de encaminhar para serviços especializados quando necessário. Queria só lembrar, porque talvez essa página vocês estejam mais acostumadas a pular, e essas são as páginas em que eu me centro. Tem uma parte específica em relação ao desenvolvimento da criança com síndrome de Down e tem uma parte específica em relação ao desenvolvimento da criança com hipótese diagnóstica de autismo na caderneta da saúde da criança. Então, tem subitens específicos em relação a essas duas condições humanas. Então, queria dizer que o que permite a gente fazer um bom acompanhamento e avaliar se é o caso de encaminhar para serviços especializados é a própria caderneta de saúde da criança, que já vai ser lançada em breve a sua nova versão. Eu vou subverter só um pouquinho para dizer que estão encerradas o envio de perguntas e veio uma específica para o Pedro que precisa sair um pouquinho antes, então eu vou passar a palavra. Bem, pessoal, então peço desculpa porque eu vou ter que sair agora. Temos uma manifestação na PUC agora de Campinas que começa meio-dia, então já vou chegar lá um pouquinho atrasado. Me perguntaram aqui sobre, quando falamos sobre escola sem partido, falamos sobre uma tendência na onda conservadora. Supõe-se que os jovens de 16 a 24 anos não tiveram uma doutrinação política. No entanto, porque as pesquisas apontam para o aumento dos números do Bolsonaro, né? Uma doutrinação conservadora. Olha, essa discussão sobre por que isso vem acontecendo e por que especificamente esse setor, essa faixa etária está sendo, vamos dizer, capturada por esse discurso, é uma discussão longa, imensa. A gente não tem uma explicação precisa para falar isso. Se a gente tivesse, encontrava a solução, né? E aí a gente resolvia o nosso problema. Agora, toda a premissa do Escola Sem Partido parte do princípio que existiria doutrinação nas escolas, seja conservadora, seja uma doutrinação de esquerda, né? Então, é uma premissa toda que parte de um entendimento de que o jovem, o estudante, está numa posição passiva de aprendizado e que eles, inclusive, defendem que o estudante ele é vulnerável na relação com o professor. Quer dizer, é toda uma formulação a respeito do processo educacional que ela está, por definição, equivocada. Né? Ela é, na minha opinião, intencionalmente equivocada, não é por acaso que ela é equivocada. E aí ela parte do princípio que é isso, que a escola teria essa capacidade, né, no contexto atual que a gente tem na escola, de promover esse tipo de alinhamento maciço de orientação política. Eu, particularmente, acho que existe um processo muito mais intensivo, muito mais forte de formação de opinião e de valor na esfera política, na verdade, que passa pelos grandes meios de comunicação. Acho que os grandes meios de comunicação tiveram um papel muito importante no crescimento na construção e na consolidação dessa onda conservadora, na medida em que eles alimentaram essa onda conservadora para antagonizar o campo político que
governava o Brasil, em outras palavras, a esquerda, o setor à centro-esquerda, né, ao longo dos últimos 13 anos. Então, era muito importante alimentar e reforçar todos os agentes que, de alguma forma, vociferassem contra esse campo político. E é nesse processo que figuras que eram absolutamente secundárias na arena pública, como o Bolsonaro, sempre foi ele tem 7 mandatos de deputado, então ele está há 28 anos no Congresso Nacional. Mas há 10 anos atrás ninguém nem sabia que esse cara existia, exceto os milicos que votavam nele lá no Rio de Janeiro. Então, falando a verdade, assim, ele é um produto fabricado por uma agenda de exposição pública de figuras que faziam um certo tipo de contestação e um certo tipo de debate. A consequência é que, evidentemente, essa exposição vai promovendo a reflexão e o debate público a partir de certos referenciais, e aí vai capturando, trazendo, buscando, encontrando adeptos que vão, enfim, num processo aí que é muito complexo de construção política. Mas eu não tenho a menor dúvida que se tem um agente, vamos dizer, um agente social que tem um papel e uma responsabilidade nisso, eu diria que foi a maneira como os grandes meios se comunicaram, usaram do seu espaço para se comunicar na arena pública ao longo de alguns anos. Especificamente, eu acho que os últimos 6, 7 anos isso ficou muito mais intenso, né? E acho que agora nós temos aí uma onda que está navegando, vamos dizer, caminhando sozinha, e ela tem um trabalho, vai ser um trabalho muito grande para todos os setores democratas, nem só progressistas, mas democratas, a gente pensar como é que a gente contrapõe isso com mais democracia, mais direitos, e não com a mesma agenda de violência e força, que é o que pauta e o que marca esse grupo. Enfim, eu peço desculpa por ter que sair e pedir licença aqui. Quero agradecer muito a oportunidade de debater aqui, acho que foi muito bom, e estamos à disposição. Muito obrigado. Bom, eu entendo que essa onda conservadora não é uma onda, né? É um conjunto de ondas, né? Que vem, um tsunami, mas que vem se produzindo há algum tempo. E eu vou fazer o mesmo movimento de olhar um pouco para o cotidiano escolar, como é que eu vejo essa onda se produzindo já há algum tempo, né? Me parece que uma confusão entre os meus valores pessoais, né, e aquilo que é a função pública da escola. Então, por exemplo, com todo o equívoco que há nisso, a festa do folclore, que isso é uma outra mesa, com todo o equívoco que há nessa discussão do folclore, mas veja, eu acho que esse é um momento interessante. Por quê? Paulatinamente, isso foi desaparecendo da escola, não pela crítica à ideia de folclore. Mas, olha, o Saci Pererê não pode falar, porque o Saci Pererê é do mal. O Curupira não pode falar, porque o Curupira é do mal. E é deficiente, além de tudo. A Iara, não, entendeu? Então, assim, os dois, inclusive. Então, assim, isso que está dentro, né, vamos dizer, da cultura popular brasileira, quero me distanciar da ideia do folclore, da cultura popular brasileira, que vem de outras matrizes, que não predominantemente a ocidental cristã, vai sendo retirado de um modo invisível, quase, do cotidiano da escola. Né? E não à toa, isso tem uma intenção, isso tem uma perspectiva de qual é a função da escola e de quem é que vai ganhando mais força na definição do currículo, né? Porque o currículo não é aquilo que está escrito no papel, na lei, onde quer que queira. O currículo é aquilo que se realiza cotidianamente na escola. Claro que em diálogo, em relação com o que está proposto, né? Com o que está prescrito. Mas a prescrição não funciona o tempo todo, né? Ele tem aí espaços de negociação. Então, a gente vai vendo ao longo do tempo, por exemplo, o debate entre o evolucionismo e o criacionismo. Não é? Se a escola deve ensinar, então, já que ensina o evolucionismo, tem que ensinar também
o criacionismo. Eu acho que são expressões de como é que essa onda conservadora, que funciona, né, como a Bianca apresentou bem, numa perspectiva macroestrutural, mas que também vai se construindo nos pequenos fios que vão se amarrando, se tecendo, se desamarrando no cotidiano. Vai criando uma certa naturalização de um conjunto de relações e exclusão de outro conjunto de relações, né? Com a legislação que obriga a introduzir no currículo a cultura, a história e cultura de matriz africana, né, a gente tem uma série de relatos de práticas no cotidiano, tanto de professoras e professores, como de famílias, né, que não querem ou apresentar aquelas propostas, ou as famílias que não querem que os seus filhos participem daquelas atividades. Então, tem aí um espaço de muita tensão de como é que isso vai se produzindo, como é que isso vai sendo construído, né? Em relação ao diagnóstico e o trabalho educacional, também eu vou sempre olhar pelo lado de cá, que é o único que eu posso olhar, né? Que eu conheço um pouquinho. Eu entendo quando a professora diz, olha, eu preciso saber, porque eu quero saber se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado, né? Eu entendo isso dentro também de uma determinada matriz de compreensão do trabalho pedagógico, né? Que é um trabalho uniforme. Né? Então, eu preciso ter categorias para que eu possa construir um trabalho que sirva para A, para B, para C e para D. Ainda que eu entenda que é bom que estejam todos na sala de aula. Eu acho que isso a gente, de certa forma, já conseguiu consolidar um pouco essa ideia. Mas, né, o trabalho com quem sabe ler é diferente do trabalho com quem não sabe ler. E o trabalho com quem não sabe ler, porque não presta atenção, é diferente de quem não trabalha com quem não sabe ler, porque tem alguma, né? Aí não sabe alguma o quê? Então eu preciso de alguém que me diga o que esse alguma é, porque eu não tenho elementos para saber. Então, enquanto a gente trabalha com essa ideia, né, da relação, o ensino padronizado é o que promove a aprendizagem, essa ideia de transmissão de conteúdo e de procedimentos que permitam uma boa transmissão, essa pergunta tem sentido, né? Porque eu preciso saber quais são os recursos para fazer essa transmissão na medida e qual é a possibilidade, enfim. Me parece muito difícil, tem sido muito difícil, apesar da gente ter uma produção, sei lá, pelo menos desde a década de 50 do século passado, na pedagogia nesse sentido, de pensar o trabalho pedagógico de um outro lugar. Quer dizer, a referência do trabalho pedagógico não é o ensino, é a aprendizagem. E a aprendizagem é necessariamente plural, né? A aprendizagem não pode ser enquadrada. É claro, você pode construir tipos ideais, mas eles são apenas tipos ideais, né? E a aprendizagem ela é múltipla, no próprio sujeito e no conjunto de sujeitos. Quando eu trabalho com aprendizagens, né, na sua pluralidade, na sua complexidade, essa pergunta deixa de ter sentido, porque é preciso, e por isso a gente tem investido muito na ideia da professora pesquisadora, que busca conhecer na sua experiência o que está posto naquele conjunto de relações, né? Problematizar, conhecer, compreender, né, confrontar, não é simplesmente identificar. Então, é preciso dar mais consistência, né, a essas perspectivas da pedagogia ou das pedagogias que vão tomar como centralidade a relação pedagógica olhando as aprendizagens. E como é, então, que os sujeitos que estão nessa sala de aula participam dessa relação aprendizagem e ensino. Aí essa pergunta ela vai perdendo sentido, né? Porque é preciso que eu vá construindo na relação com esses sujeitos, né? Porque são eles também que vão me dizendo como é que é possível que esse diálogo se realize, né? E entre todos os sujeitos, porque mesmo as crianças pequenas, né? E claro que os adolescentes e os jovens ainda têm maior possibilidade, mesmo as crianças pequenas, muitas vezes, são elas que nos dizem, olha como é que o fulano está fazendo, né? Olha que desse jeito ele fez melhor.
olha que esse dia o trabalho dele ficou mais bonito. Quer dizer, também as crianças vão nos ajudando a perceber quais são as propostas que a gente vai podendo produzir na sala de aula, que vão alimentando com maior intensidade as possibilidades de aprendizagem, né? Então, me parece que o laudo, o diagnóstico, do ponto de vista do trabalho pedagógico, ele é desnecessário, ainda que, né, conhecer essas especificidades seja importante para que eu possa ir constituindo essa relação que se estabelece na sala de aula, né? Então, eu entendo que aí toda classificação hierárquica me parece desnecessária para o processo de aprendizagem e ensino, né? Para aprender e para ensinar. Outras coisas são as outras funções sociais, inclusive de seleção, que a escola, efetivamente, na nossa sociedade ocupa. Mas aí, quer dizer, é uma outra coisa que está dentro da escola, né? E nesse sentido que eu sempre me pergunto, entendendo uma determinada função da sala de recursos, mas por que é que todas as salas de aula não deveriam ser salas de recursos, né? Salas em que nós tivéssemos disponíveis a variedade de materiais e de possibilidades que existem, que, portanto, os estudantes, sejam crianças, o que seja, possam se utilizar daqueles recursos, inclusive entre si. Não estou dizendo também que todos e todas nós, independente da nossa condição, em alguns momentos não precisamos de alguma atenção específica. Mas isso é da nossa condição humana, me parece. Por isso ou por aquilo. Em alguns momentos nós precisamos de um trabalho mais específico, de um trabalho mais, talvez, individualizado, talvez num grupo menor, né? Alguma coisa que precisa. Mas eu vejo que isso é uma necessidade humana. Não é? Claro, alguns talvez dependam mais, né, precisem mais do apoio de determinados recursos do que outros, né? Então, de certa forma, eu acho que nós vamos alimentando uma ideia de uma certa segregação, né? E que quando é interessante isso, a gente olhando no dia a dia, quando a sala de recursos funciona bem, as crianças todas querem ir para a sala de recursos. Porque na sala de recursos tem fantoche, na sala de recursos a gente brinca, porque na sala de recursos a gente desenha, porque na sala de recursos a gente, sei lá, não é? Não é? Então, assim, quando ela funciona bem, não como um espaço de segregação, mas como um espaço pedagógico, todas as crianças querem ir para lá. Eu acho que isso também nos indica coisas, né, de qual é um dos problemas de funcionamento da sala de aula, dessa sala de aula, de certa forma, árida. E vai havendo uma compreensão nossa, professoras, né, e professores, de que realmente são aqueles meninos e meninas especiais que precisam dos recursos, né? Então, a gente pergunta, você usa, sei lá, a bandinha? Eu uso com o menino para desenvolver a audição, não sei o quê. Não, mas por que você não usa a bandinha, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente precisa também pensar nessa certa redução, né, da importância do que está ali dentro da sala de recurso, não como algo específico de um grupo, mas como algo que devia ser de uso dos estudantes de um modo geral, né? Bom, então eu acho que foram essas as questões que foram aparecendo, né? Eu acho que fundamentalmente seria a necessidade da gente colocar em discussão um projeto de escolarização que é monocultural, numa sociedade que é multi-intercultural, né? Eu acho que quando a gente coloca isso em discussão, me parece que a gente pode pensar o processo pedagógico de um modo mais interessante. Bom, rapidamente sobre a questão da onda conservadora, é claro que a gente tem visto que é um fenômeno mundial e enfim, as causas também são
múltiplas, né? Mas eu queria chamar a atenção só para um dado que também não é específico do Brasil, mas é que tem sido revelado em algumas pesquisas mais recentes, que é a questão da mobilização do afeto do medo, né, por uma determinada corrente política e de poder, que pode explicar uma parte, inclusive, dessa admiração, né, de uma parte da juventude por algumas promessas aí de soluções em relação à violência, né? Aliás, o Chico Buarque, né, no novo álbum dele, na música Caravanas, ele fala que filha do medo, a raiva é mãe da covardia, né? A gente precisa pensar um pouco nessa construção também, né, autoritária das nossas relações, e isso acho que tem um trabalho muito interessante que está sendo feito agora pelo Gessé Souza, né, retomando a questão da escravidão como instituição fundadora das relações, para a gente ver como é que a gente faz para desmobilizar esse tipo de afeto e começar a trabalhar com outros, né? Pergunta sobre a neutralidade do juiz e se há formas de controle. Assim, neutralidade eu não acredito em ninguém, né? Nem no juiz, nem em ninguém. Você tem mecanismos processuais que pretendem garantir a imparcialidade do juiz, no sentido de que ele não vai julgar por inimizade, por interesse econômico, interesse pessoal dele e tudo mais. Agora, os mecanismos são falhos, não é? Você tem recurso, então, quer dizer, você tem primeiro o direito a ser julgado por um juiz natural, ou seja, o teu processo vai ser distribuído livremente para algum juiz que você não sabe quem é. Depois da decisão desse juiz monocrático, você tem direito a um recurso, supostamente terá um colegiado, diminui a chance de você estar sendo de novo julgado por interesse pessoal de uma só pessoa. Agora, veja, isso é um sistema criado por humanos e que, portanto, tem as suas falhas. E assim, por mais que as pessoas se debrucem em buscar algumas soluções, no nosso arranjo institucional, aquele que eu havia mencionado, de constituição aberta, abrangente, ele fica mais difícil ainda. Porque toda decisão judicial, seja ela literal, né? Então eu posso ler o texto da Constituição que está dizendo lá, olha, o AEE deve ser ofertado preferencialmente na escola. Primeiro que o sistema de justiça não sabe nem o que é AEE, já começa daí, aí confunde com educação especial e tudo mais. Leu preferencialmente, eu posso fazer uma interpretação literal daquilo, dogmática, dizer, olha, eu estou lendo a lei e colocando aqui, preste seu atendimento educacional especializado. Fora, porque preferencialmente na escola ou não, né? Agora, eu posso usar a interpretação, e aí ela sempre vai ser uma recondução a alguma norma para justificar quase que qualquer coisa. Então, não sei quem que mencionou aqui antes, por exemplo, uma ação para proibir a progressão continuada, que, aliás, teve uma ação do Ministério Público, inclusive, nesse sentido. Obviamente, você vai dizer, olha, a pessoa está tirando da cartola, do senso comum, porque ela acha que isso vai resolver, porque não está em nenhum lugar, mas você pode fazer uma recondução à norma dizendo, olha, a Constituição diz que tem que ter padrão de qualidade, ou que tem um artigo que diz que cada um deve atingir o grau posterior o nível mais elevado de ensino a partir da sua capacidade. Então, é claro que o sistema falha, e esse é mais um dos pontos que a gente precisa pensar quando se busca a via da normatização e do judiciário para resolver questões que não deveriam ser resolvidas nessa seara. A sua pergunta, né, como é que a gente faz para diminuir a intervenção do judiciário na escola? Bom, eu acho que tem uma resposta mais idealizada, que é justamente essa, um pouco que a Tereza fala, da escola dar conta, através dos seus processos
naturais, vamos dizer assim, ou pedagógicos, de diálogo e tudo mais, de maneira em que as pessoas não se sintam compelidas ou com necessidade de buscar o sistema de justiça para suprir aquilo que não foi dado no ambiente escolar. Então, a gente nota, por exemplo, no trabalho da Promotoria de Justiça, que muitas vezes as demandas que chegam por suporte, por medicação, por uma sala de recursos, às vezes decorre do fato de que simplesmente ninguém explicou o processo educacional para essa pessoa quando chegou na escola. Então, chega uma mãe de um aluno com deficiência e tem lá as expectativas dela, e se ela vê aquela criança entrando ali no bolo homogêneo e não tem um caderno com atividade, não tem aquele padrão esperado do que é seu filho chegar em casa depois de um dia de atividade escolar, ela passa a entender, bom, não estão dando atendimento, vou procurar o conselho tutelar, vou procurar o promotor, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa, de fato, fortalecer uma política pública educacional que dê conta dessas questões e que as pessoas sejam informadas, saibam como é que se dá esse processo educacional na diversidade e tudo mais. Eu creio que isso diminuiria a judicialização, porque o juiz também, aí vamos fazer aqui para não bater tanto só de um lado, ele também não quer ficar decidindo essas coisas, entendeu? A gente tem um outro princípio que é do chamado non-liquid, quer dizer, o juiz ele é obrigado a decidir. Ele não pode dizer, declaro empatado, ou não vou resolver, deixa para depois, tal. Do sistema judiciário que, quando a questão chega, ele vai ter que definir. E aí eu acho que um outro caminho que a gente precisa... Bom, então, junto dessa questão de uma política pública efetiva, eu acho que tem uma fase extrajudicial das chamadas redes de garantias, tal, que também talvez seja um caminho, né, de interação, então, de saúde, escola, assistência social, num diálogo que não seja de imposição de saberes, mas de soma, né, para ter um cuidado com essas crianças, que também pode resultar numa diminuição de judicialização. E um outro caminho que eu acho também que a gente precisa apostar um pouco é em promover formação interdisciplinar, né? Então, a gente começar a chamar o judiciário, as escolas de magistratura, as escolas de Ministério Público, para esse debate. Isso tem começado a acontecer. Agora, é aquela coisa, em todo lugar você tem uma disputa de hegemonia, né? Eu participei de um evento na Escola da Magistratura há alguns anos atrás, sobre educação da pessoa com deficiência, que foi uma tragédia, né? Porque, enfim, foi na visão psiquiátrica e, enfim, e para juízes, entendeu? Que estão ali querendo saber, como é que é? Aí vem um médico e fala, olha, essa criança aqui, tá vendo? Que está na cadeira de roda, essa não pode ir para a escola, essa outra aqui, que é mais bonitinha, essa pode. Desse jeito, né? E aí, então a gente acho que precisa disputar também esses espaços de formação. E uma última pergunta que veio aqui, por que as famílias dos alunos com deficiência precisam optar entre o AE na sala de recurso ou ONGs? Que é uma justificativa sobre uma verba destinada a ONGs... Na verdade, assim, essa é outra briga, né? Desde que colocaram na Constituição a AE, preferencialmente na escola, e depois houve uma mobilização, o MEC chegou a ameaçar, uma época, cortar financiamento, tal, houve resistência, e a legislação manteve a possibilidade do duplo financiamento, né? Então, de fato, quando a escola ou a rede não oferece o AE, é possível fazer o conveniamento. Eu não sei se é sobre isso que veio a pergunta exatamente. Agora, na verdade, não é opção da família, né? Quer dizer, de novo, o trabalho pedagógico é a escola que precisa dizer qual que vai ser feito. Agora, se a escola diz, olha, precisa frequentar o AE no contraturno, e não tem na escola, e tem o convênio, ilegal não é, né? Ilegal não é. Agora, então, tem uma legislação que ainda regulamenta isso,
Não sei se era isso, acho que fico por aqui. Bom, eu vou, então, encerrar essa mesa, agradecer mais uma vez a participação de todos, das perguntas. Quero lembrar algumas coisas para vocês rapidamente. A gente tem a loja, que vai funcionar lá fora. Temos os 2 materiais do Despatologiza à venda, que são o ímã e o adesivo. E tem alguns livros de autores do grupo que estão disponíveis à venda. Agradecer a parceria da cantina, que está esperando, sabendo do evento, esperando a gente para almoçar. A cantina da Faculdade de Educação, que é logo aqui embaixo, na saída entre a C e a D, se eu não me engano. Tem um passeio que dá direto na Xerox e na cantina. E podem dizer, inclusive, que vocês estão no evento, tá? Só para ela saber que a gente teve participação lá. E agradecer a vinda de vocês, dizer que à tarde a gente tem a mesa com a Adriana Marcondes, a Andréia de Jesus, a Lívia Resch e a Maria Aparecida Moisés. A gente volta às 13 com a apresentação dos pôsteres. Calma. Para que nervosismo? Às 13 com a apresentação dos pôsteres. Às 13h30 a atividade da mesa retoma. Dá tempo da gente almoçar com calma. Tá bom? E mais uma vez, obrigada a todos. Até mais tarde. Vocês a hora que eu ia falar, vocês me confundiram. Estava pronto para falar. Vou falar uma última coisa, que hoje eu estava dizendo da felicidade de ter o evento cheio. Hoje esse evento está sendo realizado no Dia da Saúde Mental. Então, acho que é importante a gente marcar também essa data.